Em geral, quando a gente fala sobre reserva de emergência, a gente pensa realmente nos dias maus. A gente pensa que pode acontecer de alguém ficar desempregado em casa, ou de alguém ficar doente, ou de você bater o carro. Ou seja, quando nós pensamos em reserva de emergência, a gente pensa em juntar dinheiro para aqueles imprevistos, aqueles momentos ruins que podem comprometer as nossas finanças. E é muito importante que você tenha sim uma reserva de emergência, porque no caso desses imprevistos acontecerem, se você tem um dinheiro guardado, você fica livre de ter que pegar, por exemplo, um empréstimo e depois ter que arcar com juros, que a gente já falou aqui, que os juros no Brasil são abusivos. Então, se você tem lá aquele dinheiro guardado, você não vai precisar pegar empréstimo, você não vai precisar se comprometer e nem comprometer as suas finanças. E vai poder utilizar aquele dinheiro para poder cobrir esse imprevisto que aconteceu. E da mesma forma, isso também te impede de mexer com seus investimentos, né? A gente fala que antes de você começar a fazer investimentos, você precisa ter uma reserva de emergência. Olha o que aconteceu nessa pandemia. Muitas pessoas pegavam dinheiro excedente, e isso foi bem legal, porque gastavam menos do que ganhavam, então tinham dinheiro excedente, estavam aplicando, mas não tinha uma reserva de emergência. Então, essas pessoas que, por exemplo, compraram ações, elas compraram com valor, a pandemia veio, e aí elas tiveram alguma dificuldade financeira em casa e tiveram que sacar esse dinheiro, mas não tinha reserva de emergência, sacaram das ações. Só que nesse tempo de pandemia, agora já está melhor, mas até alguns meses atrás, as ações caíram. Então, quem comprou, sei lá, por R$ 10, estava vendendo por R$ 5. E é nisso que você perde dinheiro. Você não perde dinheiro com ações de forma aleatória. Você só perde quando você vende, se você vende em um mau momento. Então, a reserva de emergência precisa estar lá para te assegurar no caso de você precisar de dinheiro, porque daí você não vai sacar dos seus investimentos e não vai estar perdendo dinheiro. Mas, em todo caso, ninguém gosta de se preparar para os dias maus. Você tem plano funerário, né? Você está preparado para deixar alguma coisa para sua família quando você morrer? Em geral, as pessoas não pensam em quando elas vão morrer. A gente não gosta de pensar no limite da vida, né? Então, ninguém fica pensando, vou fazer um plano funerário, vou me preparar para os dias maus e por isso eu tenho que reservar dinheiro. E, na verdade, isso acontece demais. Pessoas que não se preparam, não fazem uma reserva de emergência, porque pensam assim, o imprevisto é algo que pode acontecer. E se não acontecer? Né? E quando acontecer, eu dou um jeito de resolver. Mas não, você tem que estar preparado sim. E quando a gente fala sobre isso, pode parecer um peso. Então, por isso que a gente quer dar para você hoje uma nova perspectiva, que nem sempre você precisa juntar só para os dias maus, mas você também pode juntar para as boas oportunidades. Já pensou se você é convidado para trabalhar em outra cidade? E aí, com esse dinheiro que você tem reservado, você consegue fazer sua mudança, você consegue poder, por exemplo, sair do emprego que você está hoje e encarar um novo desafio, porque você está amparado por aquele dinheiro que está guardado. A gente tem um casal de amigos que a gente admira muito, nem combinamos aqui, né, meu bem, de falar sobre eles, mas eu acho que eles não vão achar ruim, não. Que é a Tamara e o Rodolfo. A Tamara e o Rodolfo, eles se prepararam durante 3 anos para ir morar no Canadá. Fizeram reserva de emergência, organizaram as finanças, aprenderam a língua, primeiro o inglês, o francês, para poder viajar. E quando eles foram com uma reserva tão grande que eles podiam passar um período de mais de 6 meses sem trabalho, que eles estariam amparados por aquele dinheiro. Olha só que oportunidade maravilhosa. Eles puderam mudar de país e ficar lá tranquilos durante 6 meses. E Deus foi tão bom que abençoou que hoje os dois estão trabalhando, cada um na sua área, mas isso foi fruto de uma organização que eles fizeram antes. Então, quando você se prepara, você consegue aproveitar essas boas oportunidades da vida. Às vezes, você vai conseguir, por exemplo, nesse tempo de pandemia, que os imóveis caíram, né? O preço dos imóveis caíram, você vai conseguir adquirir uma casa por um preço mais em conta. Aquela casa que você queria comprar está com um preço mais em conta. Se você tem o dinheiro se você tem o dinheiro guardado, fica mais fácil de você aproveitar essa oportunidade. Então, gente, como aproveitar essas boas oportunidades? Reserva de oportunidades, é o que a gente vai falar para você hoje. E eu queria compartilhar com vocês uma história de uma pessoa admirável, que foi José. O tempo que José esteve no Egito, e a história dele está relatada lá em Gênesis, ele enriqueceu aquele país, né? Aqui em Gênesis 41, nós temos que o faraó teve um sonho, e no sonho ele via 7 vacas gordas que engoliam 7 vacas magras.
7 espigas gordas que engoliam 7 espigas magras. E Deus deu sabedoria para José para interpretar o sonho de Faraó. E ele falou: olha, Faraó, o que vai acontecer é o seguinte: vocês vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. É o que explica essas 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são os 7 anos de fartura. As espigas magras e as vacas magras, 7 anos de escassez. E aí eu vou ler para vocês aqui, lá em Gênesis 41, de 34 a 36, ele dá o conselho para o rei do que fazer nesse momento. E ele diz assim: o rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome que o Egito, durante os 7 anos de fome no Egito. E o povo não morrerá de fome. Olha só que ideia sensacional, gente. Ele se antecipou para o problema, ele sabia que viriam anos de escassez, e aí ele se preparou e fez lá a reserva. E aqui depois, né, nesse versículo, o Faraó fala: olha, eu não conheço ninguém melhor do que você para fazer esse tipo de administração, então vai você. Abaixo de mim, acima de você, só o Faraó. Abaixo de mim, José governa o Egito. E foi assim que José se tornou governante do Egito, porque ele teve a melhor ideia para aquele momento que eles estavam passando. E aí, gente, é interessante a gente pensar o seguinte: às vezes você não vai ter um sonho que Deus vai te falar: olha, no ano que vem você vai ficar desempregado. Olha, no ano que vem as ações vão cair, você vai poder comprar com preço baixo e elas vão subir e você vai conseguir juntar muito dinheiro. Mas essas coisas, elas já estão acontecendo. E você não precisa esperar uma super revelação para fazer sua reserva de oportunidade, porque o natural da vida é que essas coisas aconteçam. Vai ter um momento que a bolsa vai cair, que você vai poder comprar mais barato. E uma prova mais real que isso é que vai chegar um momento que você vai envelhecer, que você não vai ter a mesma força, a mesma disposição que você tem hoje para trabalhar, e que você vai precisar de ter segurança e conforto. E quando a sua velhice chegar, o que vai acontecer, né? Nós temos algumas pessoas que a gente conhece que trabalharam a vida inteira e ganhavam muito bem, ganhavam assim, tipo 50, 80 mil reais, com padrão de vida elevadíssimo, e aí chega na fase da aposentadoria, a aposentadoria tem um teto, então caiu completamente o padrão de vida dessas pessoas, e aí para não perder esse padrão de vida, o que eles fizeram? Tiveram que voltar a trabalhar. E aí você pensa, no momento que você deveria estar descansando, colhendo os frutos de todo o esforço, todo o trabalho que você fez a vida toda, você tem que voltar a trabalhar para não perder o seu padrão de vida. Então, nós temos que nos preparar, sim. Mesmo que não tenha um super sonho e revelação, como o Faraó teve, nós sabemos que imprevistos acontecem e que boas oportunidades também batem a nossa porta.